Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Parábola do festim de bodas. Falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei despachou outros servos, com ordem de dizer da sua parte para os convidados: preparai o meu jantar. Mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram do servo e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado. Mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois às encruzilhadas e chamai para as bodas todos quanto encontrardes. Os servos, então, saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa. E dando com um homem que não vestia túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés, e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos são chamados, mas poucos escolhidos. São Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 14. O incrédulo sorri a esta parábola, que lhe parece de pueril ingenuidade, por não compreender que se possa opor tanta dificuldade para assistir a um festim, e ainda menos que convidados levem a resistência a ponto de massacrarem os enviados do dono da casa. As parábolas, diz ele, o incrédulo são sem dúvida imagens, mas ainda assim mister se torna que não ultrapassa os limites do verossímil. Outro tanto pode ser dito de todas as alegorias, das mais engenhosas fábulas, se não lhes forem tirados os respectivos envoltórios. Para ser achado sentido oculto, Jesus compunha as suas com os hábitos mais vulgares da vida e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. A maioria delas tinha por objeto fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual, parecendo muito ininteligível, quanto ao sentido apenas por não se colocarem neste ponto de vista os que as interpretam. Na de que tratamos, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, a um festim ou a uma festa. Falando dos primeiros convidados, alude aos hebreus que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. Os enviados do rei são os profetas, que os vinham exortar a seguir a trilha da verdadeira felicidade. Suas palavras, porém, quase não eram escutadas. Suas advertências eram desprezadas. Muitos foram mesmo massacrados, como os servos da parábola. Os convidados que se excusam, pretextando ter de cuidar de seu campo, de seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas, que, absorvidas pelas coisas terrenas, se conservam indiferentes às coisas celestes. Era crença comum aos judeus de então que a nação deles tinha de alcançar supremacia sobre todas as outras. Deus, com efeito, não prometera a Abraão que a sua posteridade cobriria toda a terra? Mas, como sempre, atendo-se à forma, sem atentarem ao fundo, eles acreditavam tratar-se de uma dominação efetiva e material.
Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia da unidade de Deus, essa ideia permaneceu no estado de sistema pessoal. Em parte nenhuma foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sob um véu de mistério, impenetrável para as massas populares. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. É a eles que Deus transmite a sua lei, primeiramente por via de Moisés, depois por intermédio de Jesus. Foi daquele pequenino foco que partiu a luz destinada a expandir-se pelo mundo inteiro, a triunfar do paganismo e a dar a Abraão uma posteridade espiritual, tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Entretanto, abandonando de todo a idolatria, os judeus desprezaram a lei moral para se aferrarem ao mais fácil, a prática do culto exterior. O mal chegara ao cúmulo. A nação, além de escravizada, era esfacelada pelas facções e dividida pelas seitas. A incredulidade atingira mesmo o santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado para os chamar à observância da lei e para lhes rasgar os horizontes novos da vida futura. Os primeiros a ser convidados para o grande banquete da fé universal, eles repeliram a palavra do Messias e o imolaram. Perderam assim o fruto que teriam colhido da iniciativa que lhes coubera. Fora, contudo, injusto acusar-se o povo inteiro de tal estado de coisas. A responsabilidade tocava principalmente aos fariseus e saduceus, que sacrificaram a nação por efeito do orgulho e do fanatismo de uns e pela incredulidade dos outros. São, pois, eles, sobretudo, que Jesus identifica nos convidados que recusam comparecer ao festim das bodas. Depois acrescenta: vendo isso, o Senhor mandou convidar a todos os que fossem encontrados nas encruzilhadas, bons e maus. Queria dizer desse modo que a palavra ia ser pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e estes, acolhendo-a, seriam admitidos ao festim em lugar dos primeiros convidados. Mas não basta ninguém ser convidado. Não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte do banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter puro coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Ora, a lei toda se contém nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que aguardam e a aplicam proveitosamente? Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus? Eis porque disse Jesus: chamados haverá muitos. Poucos, no entanto, serão os escolhidos. Título: A Porta Estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. São Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Tendo-lhe alguém feito esta pergunta: Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhes ele: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: não sei de onde sois. Por vos eis a dizer, comemos e bebemos à tua presença.
nos instruíste nas nossas praças públicas. Ele vos responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós outros sois dele expelidos. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, que participarão do festim do reino de Deus. Então, os que forem últimos serão os primeiros, e os que forem primeiros serão os últimos. São Lucas capítulo 13, versículos 23 a 30. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más, e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita a da salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor, para vencer suas más tendências, coisas a que poucos se resignam. É o complemento da máxima: muitos são chamados, poucos os escolhidos. Tal o estado da humanidade terrena, porque sendo a terra mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando se achar transformada a estrada do bem, será a mais frequentada. Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se houvesse de ser esse o estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria de suas criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade. Mas de que delitos esta humanidade se houvera feito culpada para merecer tão triste sorte do presente e do futuro? Se toda ela se achasse degradada na terra e se a alma não tivesse tido outra existência? Por que tantos entraves postos diante de seus passos? Por que essa porta tão estreita, que só a muito poucos é dado transpor? Se a sorte da alma é determinada para sempre, logo após a morte. É assim que, com a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, faz-se jus sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado, e só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das sementes, das sentenças do Cristo. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão: Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em altas vozes: Afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. São Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram ventos sobre a casa. Ela não ruiu, por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e vieram açoitar. Ela foi derribada. Grande foi a sua ruína. São Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. São Lucas, capítulo 6, versículos 46 e 49. Aquele que violar um desses menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, será considerado como o último no reino dos céus. Mas será grande no reino dos céus aquele que os cumprir e ensinar.
São Mateus, capítulo 5, versículo 19. Todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor. Mas de que serve lhe chamarem Senhor e Mestre, se não lhe seguem os preceitos? Serão cristãos os que o honram com exteriores atos de devoção e ao mesmo tempo sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? Serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, porquanto do mesmo modo que os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Pela forma, poderão impor-se aos homens, não porém a Deus. Eles vão dirão a Jesus, em vão dirão a Jesus, Senhor, não profetizamos, isto é, não ensinamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome os demônios? Não comemos e bebemos contigo? Ele lhes responderá, não sei quem sois. Afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidade. Vós que desmentis com os atos o que dizeis com os lábios, que caluniais o vosso próximo, que espoliais as viúvas e cometeis adultério. Afastai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis corram lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá prantos e ranger de dentes, porquanto o reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade de vossas palavras e das vossas genuflexões. O caminho único que vos está aberto para achardes graça perante ele é o da prática sincera da lei de amor e de caridade. São eternas as palavras de Jesus, porque são a verdade. Constituem não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nessas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Os homens a conservarão porque se sentirão felizes nelas. As que, porém, forem uma violação daquelas palavras serão como a casa edificada na areia. O vento das renovações e o rio do progresso as arrastarão. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. O servo que souber da vontade do seu amo, e que entretanto não estiver pronto, e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade, e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. São Lucas capítulo 12, versículos 47 e 48. Vim a este mundo para exercer o juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: também nós, então, somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cego, não terias pecado. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. São João capítulo 9, versículos 39 a 41. Principalmente ao ensino dos Espíritos é que estas máximas se aplicam. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, é certamente culpado. Contudo, além do Evangelho que os contém, a achar-se espalhado somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentro destas, quantos há que não o leem, e entre os que o leem, quantos os que não o compreendem? Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. O ensino dos Espíritos, reproduzindo essa máxima sob diferentes formas, desenvolvendo-as e comentando-as para pô-las ao alcance de todos, tem isto de particular. Não é circunscrito. Todos, letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, o podem receber, pois que os Espíritos se comunicam por toda parte.
Nenhum dos que o recebam, diretamente ou por intermédio de outrem, pode pretextar ignorância. Não se pode desculpar nem com a falta de instrução, nem com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que ele toque o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, mas culpado, e porque mais meios de conhecer a verdade. Os médiuns que obtêm boas comunicações, ainda mais censuráveis são de persistirem no mal, porque muitas vezes escrevem sua própria condenação, e porque se não os cegasse o orgulho, reconheceriam que a eles é que se dirigem os espíritos. Mas em vez de tomarem para si as lições que escrevem ou que leem, escritas por outros, têm por única preocupação aplicá-las aos demais, confirmando assim estas palavras de Jesus: vedes um argueiro no olho do vosso próximo, e não vedes a trave que está no vosso. Capítulo 10, versículo número 9. Por essa sentença, se fosseis cego, não teríeis pecado. Quis Jesus significar que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possua. Ora, os fariseus, que tinham pretensão de ser e eram, com efeito, os mais esclarecidos da sua nação, mais culposos se mostravam aos olhos de Deus do que o povo ignorante. O mesmo se dá hoje. Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido. Mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há que lhe diga a respeito. O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que faculta, multiplicará também o número dos escolhidos. Instruções dos Espíritos. Título: Dar-se-á àquele que tem. Aproximando-se dele, seus discípulos, eles lhe disseram: por que lhes falas por parábolas? Respondendo, disse-lhes ele: é porque a vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado. Porque àquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Por isso é que eles falam por parábolas, porque vendo nada veem, e ouvindo nada entendem, nem compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías quando diz: ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis. Olharei com os vossos olhos e nada vereis. São Mateus, capítulo 13, versículos 10 a 14. Tende muito cuidado com o que ouvis, porquanto usarão para convosco da mesma medida que vos houverdes servido para medir os outros, pois ao que já tem dir-se-á, e ao que não tem, até o que tem se lhe tirará. São Marcos, capítulo 4, versículos 24 a 25. Dá-se ao que já tem, e tira-se ao que não tem. Meditai esses grandes ensinamentos, que se vos hão de fazer afigurado paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Recebeu unicamente porque tentou tornar-se digno dela, e porque o Senhor, em seu amor misericordioso, anima os esforços que tendem para o bem. Aturados, perseverantes, esses esforços atraem as graças do Senhor. São um imã que chama a si o que é progressivamente melhor, as graças copiosas que vos fazem fortes para galgar a montanha santa, em cujo cume está o repouso após o labor. Tira-se ao que não tem, ou tem pouco. Toma isso como uma antítese figurada. Deus não retira das suas criaturas o bem de que haja dignado fazer-lhe. Homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências e os vossos corações.
Vede pelo vosso espírito, ouvi pela vossa alma, e não interpreteis de modo tão grosseiramente injusto as palavras daquele que fez resplandecer-se aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que pouco recebera, é o próprio Espírito que, por pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando-o o óbolo que lhe caiu no coração. Aquele que não cultiva o campo, que o trabalho do seu pai lhe granjeou, é que ele coube em herança, o vê cobrir-se de ervas parasitas. E seu pai, quem lhe tira as colheitas que ele não quis preparar? Se há falta de cuidados deixou fenecer-se as sementes destinadas a produzir nesse campo, é o seu pai que lhe cabe acusar por nada produzir em ela? Não e não. Em vez de acusar aquele que tudo prepara de haver tomado os dons que ele fizera, queixe-se do verdadeiro autor de suas misérias e, arrependido e operoso, meta corajoso mãos à obra. Arroteie o solo ingrato com o esforço de sua vontade. Lavre-o fundo com auxílio do arrependimento e da esperança. Lance nele confiante a semente que haja preparado por boa dentre as más. Regue-o com seu amor e a sua caridade. E Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebera. Verá ele, então, coroados de êxito e os seus esforços, e um grão produzir 100 e outros 1000. Ânimo, trabalhadores! Tomai dos vossos arados e das vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai dele a cisânia, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. Um Espírito Amigo, Bordeaux, 1862. Título: Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aquele que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus. Escutai essas palavras do Mestre. Todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio, abri os ouvidos, que é chegado o momento de ouvir. Será bastante trazer a libré do Senhor para ser-lhe fiel servidor seu? Bastará dizer sou cristão para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. São do Mestre essas palavras. Discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Que fruto deve dar a árvore do cristianismo? Árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não obrigam todos os que se hão de grupar em torno dela? Os da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, qual fizeram há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas, esforça-se por espalhar seus frutos, mas quão poucos os colhem. A árvore é boa, sempre, porém maus são os jardineiros. Entenderam de moldá-la pelas suas ideias, de talhá-la de acordo com as suas necessidades. Cortaram-na, diminuíram-na, mutilaram-na, tornado estéreis seus ramos, não dão maus frutos, porque nenhum mais produzem. O viajor sedento, que se detém sobre seus galhos à procura do fruto da esperança, capaz de lhe restabelecer a força e a coragem, somente vê uma ramaria árida, prenunciando tempestade. Em vão, pede ele o fruto de vida à árvore da vida. Caem-lhe secas as folhas, tanto as remexeu a mão do homem que as crestou. Abri, pois, os ouvidos e os corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos concida tratá-la com amor, que ainda havereis dar com abundância seus frutos divinos. Conservai-a tal como Cristo vos-la entregou. Não a mutileis. Ela quer estender a sua sombra imensa sobre o universo.
Não lhe corteis os galhos. Seus frutos saborosos caem abundante para alimentar o viajor faminto que deseja chegar ao termo da jornada. Não amontoeis esses frutos para os armazenar e deixar apodrecer a fim de que a ninguém sirvam. Muitos são chamados, e poucos os escolhidos. É que há assambarcadores do pão da vida, como os há do pão material. Não sejais do número deles. A árvore que dá bons frutos tem que os dar para todos. E depois procurar os que estão famintos. Levai-os para debaixo da fronde da árvore, e partilhai com eles do abrigo que ela oferece. Não se colhem uvas nos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos dos que vos chamam para vos apresentar as sarças do caminho. Segui-os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O Divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Entrarão somente os que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe. Que o Deus de luz vos ilumine. Que a árvore da vida vos ofereça abundantemente seus frutos. Crede e orai. Simeão, Bordeaux, 1863.